De volta agora para o terceiro bloco aqui do nosso encontro, da nossa aula, sobre sentença. E a partir de agora, meus caros, vamos tratar daqueles institutos que os senhores conhecem bem, já ouviram falar, da emendatio libelli e da mutatio libelli, artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal. Antes de ingressar diretamente na análise dos dispositivos, preciso aqui fazer mais uma vez uma pequena introdução do que consiste aí esta emendatio e esta mutatio e por que elas existem. Veja, os senhores sabem que é preciso haver uma correlação, uma correspondência entre a sentença prolatada pelo juiz e o pedido feito pela parte. Eu até coloquei aí na tela para os senhores, correlação entre sentença e pedido, estudo da emendatio e da mutatio. Estamos, portanto, aqui na esfera do princípio da correlação, adstrição ou congruência. Cada autor chama de um nome, tá? Princípio da correlação, adstrição ou congruência. É tudo a mesma coisa. Professor, o que significa então este princípio? Significa que o juiz, ao prolatar a sentença, ele tem que se observar aquilo que foi pedido. O juiz dá ou não dá aquilo que foi pedido. Ele não pode dar uma sentença extra petita, fora do que foi pedido. Mas eu falei de pedido, e aqui eu fiz essa provocação de propósito para dizer aos senhores, será que no processo penal a correlação da sentença ela tem que ser realmente com o pedido? Porque veja, pedido em matéria de processo penal eu só conheço um, a imposição de uma sanção penal. Toda e qualquer ação penal pede ao juiz que o juiz imponha uma sanção penal. Do crime menos grave, do furto simples, à extorsão mediante sequestro com resultado morte, o pedido é sempre o mesmo. A imposição de uma sanção penal. O que muda, então? O que muda é a descrição fática de por que eu quero impor uma sanção penal àquele indivíduo. O que muda, portanto? É a narrativa. O que ele fez? Subtraiu coisa alheia móvel, subtraiu um celular para si. Ou constrangeu alguém, mediante grave ameaça, a praticar ou permitir que se pratique um ato libidinoso, estupro. O que muda, portanto, não é o pedido. O que muda, portanto, no processo penal, é a causa de pedir. Concordam? A causa de pedir é que altera. A razão pela qual o titular da ação penal busca a imposição de uma pena é que altera de processo para processo. Ora, se é assim, o juiz tem que estar adstrito a quê? Tem que estar adstrito à narrativa que foi posta na denúncia. É isso que o juiz tem que observar ao prolatar uma sentença. O juiz penal, portanto, está vinculado à causa de pedir, entendida como a narrativa do fato que é apontado como delituoso. A partir daí, vem o estudo da emendatio e da mutatio libelli. Vamos ao 383, que trata da emendatio libelli. Olha o que diz o 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa. Então pode voltar para mim. Lembra que eu falei? 383 menciona a descrição do fato. É isso que o juiz tem que observar. É a isso que o juiz está adstrito. É isso que a sentença efetivamente tem que julgar. Tá certo? Voltando lá no 383. Sem modificar a descrição do fato contido na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. O que é, então, a emendatio libelli, professor? O juiz lê a narrativa dada na denúncia, se convence que, de fato, aquilo aconteceu, restou provado, portanto, os fatos são os mesmos, não mudaram desde a denúncia, foram provados, mas ao sentenciar, o juiz conclui que aquilo que foi descrito lá na denúncia não é um crime tal como capitulado pelo promotor. É um outro crime.
O juiz, portanto, dá definição jurídica diversa. Percebam, o fato não muda, mas o juiz entende que a tipificação ali é outra. O promotor descreveu um fato e classificou como roubo. O juiz reconhece aquele fato, que não mudou, mas entende que ali não é um roubo, ali é um furto. O que o juiz faz? Condena pelo furto. Precisa abrir vista para alguém, intimar alguém? Não. Condena pelo furto. O fato é o mesmo. Aqui que o juiz está adstrito ao fato. O fato mudou? Não. O juiz sentencia. E a capitulação jurídica? Lembra daquelas expressões latinas? Iuria novit curia. O juiz conhece o ordenamento, conhece a norma. Ou, se preferirem, narra-me factum dabotib ius. Narra-me o fato e eu lhe darei o direito. Portanto, o juiz ele está adscrito à descrição fática, mas não à capitulação. Legal. Se o juiz entender que ele pode dar uma capitulação diferente, desde que o fato não mude, ele poderá fazer. Seja para dar uma pena mais grave, seja para dar uma pena mais branda. Tudo bem? Baseado no iuria novit curia, narra-me factum dabotib ius. Tá bom? O momento do 383, por excelência, é na sentença. O 383 está lá no capítulo da sentença. Professor, pode o juiz, ao receber a denúncia, já dar uma capitulação diferente? Via de regra, não. Via de regra, não. A doutrina aponta alguns casos em que isso pode acontecer quando o erro na capitulação legal da denúncia for evidente. O promotor descreve claramente um furto, mas errou. Ele tipificou na hora de digitar lá, em vez de digitar um 55, digitou um 57. De furto passou para roubo. Perceba que o furto, se caput, pode até caber em suspensão constitucional do processo. No roubo não cabe. Algo que poderia, um benefício que poderia acontecer desde o início do processo para o acusado. Então, se houver um erro teratológico, que pode suprimir uma medida despenalizadora do denunciado, o juiz excepcionalmente já pode alterar a capitulação no recebimento da denúncia. Mas, via de regra, isso é feito na sentença. Professor, precisa abrir vista para as partes se o juiz chega no momento da sentença, entende que a capitulação jurídica é diferente, sem nenhuma alteração fática. Precisa abrir vista para as partes? Não, não precisa. Nesse ponto, esse dispositivo aqui, o 383, foi alterado por uma lei de 2008. Quando essa lei tramitou no Congresso, havia no projeto de lei original um dispositivo que dizia que as partes deveriam ser ouvidas. Mas esse dispositivo não foi aprovado. Tá? Prevaleceu tal como na redação original. Portanto, não precisa haver a oitiva das partes. Há quem defenda, na tela aí para os senhores, falei que a segunda doutrina não há necessidade de oitiva prévia das partes. Mas há quem defenda, até por uma questão de contraditório de ampla defesa, que as partes devem sim ser ouvidas, tá? É uma posição bastante minoritária, mas há quem defenda essa possibilidade. Questão na tela para os senhores. Admite-se emendatio libelli em segunda instância? Então, deixa, antes de mais nada, eu situar os senhores aí sobre essa questão. Não sei antes tomar uma água, porque a garganta às vezes pega, né? Admite-se emendatio libelli em segunda instância? Então, voltando aqui para mim, o que eu quero dizer com essa pergunta? O juiz proferiu uma sentença, o sujeito foi condenado. Alguma das partes recorre. No tribunal, o relator observa, olha, com base na descrição que foi dada lá na denúncia, a capitulação jurídica aqui está errada, hein? O juiz não observou, não mudou a capitulação, condenou nos termos da capitulação dada pelo Ministério Público, mas eu, relator, acho que a capitulação aqui é outra. O relator pode, já na segunda instância, portanto, em grau de apelação, alterar a capitulação?
Resposta. Sim, pode, mas cuidado. Desde que observada a vedação, a reformácio impégios. Os senhores sabem que em recursos exclusivos da defesa, a pena não pode ser aumentada pelo tribunal. Está na tela para os senhores aí o artigo 617. O que diz o 617? O tribunal, Câmara ou Turma, atenderá nas suas decisões o disposto no artigo 383. Expressamente, o 617 diz que o tribunal pode aplicar o 383, que é emendácio. Não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Em síntese, o tribunal pode aplicar a emendácio libelli, dar uma definição jurídica diversa? Pode. O 617 permite, mas faz uma ressalva. Desde que não agrave a pena, não piore a situação do réu, se houver um recurso apenas da defesa. Se a acusação tiver recorrido também, aí, claro, a pena poderá ser mais alta. Agora, se houver um recurso apenas da defesa, os senhores sabem, e nisso consiste a vedação da reformácio impégios. O tribunal não pode piorar a situação do réu se só o réu recorreu ou apelou. Perfeito? Bom, então, vencido aí o instituto da emendácio libelli, era isso que eu queria tratar com os senhores a respeito do artigo 383. Em suma, não há qualquer alteração fática na narrativa, não surgiu nenhuma prova nova, nenhuma elementar, nenhuma circunstância. Os fatos que ficaram provados foram realmente aqueles descritos na denúncia. Apenas o juiz, ao olhar para esses fatos, dá uma capitulação jurídica diversa, entende que o crime é outro, e aí ele poderá capitular diferentemente na sentença, ainda que isso resulte em uma pena mais grave para o acusado. Tá certo? Precisa ouvir alguém? Via de regra, segundo a doutrina e jurisprudência, não. Alguns entendem que sim, por conta do contraditório e da ampla defesa. Tá bom? Vamos seguir aqui e agora falaremos do artigo 384. Falaremos, portanto, da mutatio libelli, tá certo? Na mutatio libelli, os senhores vão ver que a diferença consiste em, se na emendácio não havia alteração fática, o juiz apenas dava uma capitulação jurídica diversa para aquilo que ficou escrito na denúncia, agora a situação é diferente. Há uma alteração fática, o promotor descreve uma conduta na denúncia, e ao longo da instrução, da colheita, da prova, surge nos autos um elemento ou uma circunstância que não era conhecida. Portanto, na mutatio, há uma alteração fática na narrativa. E agora, como fazemos? O que diz o 384? Veremos no próximo bloco.